Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês essa aula que eu dei na primeira conferência internacional sobre alimentação, sustentabilidade e nutrição, que aconteceu na UERJ, agora em março de 2024. Eu me chamo Anne, sou nutricionista, sou professora da UERJ, professora associada, e vamos lá, deixa eu trazer alguns conceitos de uma alimentação sustentável e de uma dieta contemporânea. Para começar, eu tenho alguns conflitos de interesse, eu sou obrigada a pontuar os meus conflitos. Eu sigo uma alimentação sustentável, costumo comprar em pequenos produtores e eu uso, até hoje eu consigo, a bike como meio de transporte. Mas vamos lá, antes de falar sobre sustentabilidade, eu quero trazer o conceito quão insustentável é a alimentação contemporânea. E ela é insustentável por vários pontos. O primeiro deles, sobre o ponto de vista de produção, então, seja em relação às monoculturas, seja em relação à utilização de agrotóxicos, em relação ao processamento, a gente sabe que hoje a gente, né, tem toda essa gama de alimentos ultraprocessados sendo responsáveis aí por grande parte da etiologia das doenças crônicas não transmissíveis. E é insustentável do ponto de vista de saúde. Deixo a dica desse artigo, então, um artigo em português sobre alimentação saudável e sustentável. Bem, como que a Organização Mundial de Saúde define dieta sustentável? É uma dieta de baixo impacto ambiental que contribui para a segurança alimentar e nutricional e para a saúde dessa geração e para as futuras gerações. Uma dieta sustentável, ela precisa ser nutricionalmente adequada, segura e saudável. Deve ainda proteger e respeitar a biodiversidade e os ecossistemas. Ela deve ser aceita culturalmente, acessível e principalmente economicamente, né? Então, quando a gente começa a importar hábitos, seja de dieta do Mediterrâneo, dieta DASH ou de outras regiões, a gente não está falando em uma alimentação sustentável. É fato, e já, né, presente em revistas, em canais de grande circulação, como na BBC, mostrando que uma dieta sem alimentos de origem animal poderia reduzir a emissão de gases em 50%. E hoje a gente tem clareza de que a redução do consumo de alimento de origem animal, de carnes e derivados, é urgente. Tá? Então, não necessariamente o não consumo, mas a importância da redução do consumo. Então, alguns conceitos básicos de uma dieta sustentável, ela respeita a sazonalidade, isso significa que não dá para a gente comer, sei lá, mamão o ano todo. O consumo de alimentos regionais, né? Então, por que não consumir as berries brasileiras e ficar toda hora importando as berries de outras regiões? Redução dos alimentos de origem animal, respeito a costumes e hábitos regionais e o que eu considero muito importante, que é uma alimentação que a pessoa consiga fazer durante um longo período sem estar de dieta. Então, ela precisa ser sustentável esse modelo alimentar. Esse é um documento muito importante, que é o Eat Lancet, falando sobre dietas saudáveis para sistemas sustentáveis. E ele tem esse desenho de prato que ele é interessante, mostrando aí que o alimento de origem animal, seja de laticínios ou outras fontes, né, que esse vermelhinho, fontes né, de animal, não devem ter que fazer mais do que 1/10 do nosso prato. Isso está muito condizente com o que está posto no Guia Alimentar da População Brasileira, que foi escrito em 2014, já tem 10 anos, que traz exatamente o conceito da gente consumir alimentos minimamente processados e predominantemente de origem vegetal, que é a base para uma alimentação balanceada, gostosa, apropriada culturalmente, que promove a sustentabilidade do ambiente e social. Esse trabalho, ele coloca a dieta plant-based
e aqui, né, traduzindo a dieta predominantemente de origem vegetal como centro para uma nutrição, pensando no indivíduo, uma nutrição de precisão, pensando na coletividade ou pensando no planeta. Então, o primeiro conceito importante de uma dieta sustentável é que ela não necessariamente é uma dieta sem carne, tá? Mas ela precisa sim ser whole, então de inteiro, minimamente processado e plant-based, predominantemente vegetal. Ou seja, a qualidade importa. Não é sobre conter ou não alimentos de origem animal. Então, vocês podem ver, por exemplo, um refrigerante, uma batata frita, um suco de caixinha, tudo não animal, mas não é whole, não é inteiro e nem à base de vegetais ou plant-based, né? Então, você vê um suco de caixinha, um alimento super, ultra processado. Essa carta, o editor, publicada na Obesity Surgery, ela fala, né, discutindo sobre veg ou não veg, né, o que poderia, será que a dieta vegetariana poderia proteger contra a obesidade? E aí ele discute nessa carta de que as dietas vegetarianas não são todas saudáveis ou necessariamente saudáveis. Então, o alimento processado, como suco, refrigerante, grãos refinados, eles são, até mesmo os doces, são tecnicamente vegetarianos. Então, o que a gente precisa estar orientando e desencorajando o consumo dos alimentos processados e ultraprocessados. Então, vocês podem ver aqui esse trabalho publicado em 2017 no Journal of American College of Cardiology, mostrando que a gente tem os alimentos saudáveis na parte de cima e os alimentos menos saudáveis na parte de baixo. E nesse slide aqui só tem alimentos plant-based. Então, sucos de frutas, grãos refinados, batatas de uma maneira geral, e aí forma de preparo é muito importante. E é o que ele mostra é que consumir alimentos de origem animal ou consumir alimentos de origem vegetal, mas não saudáveis, você tem a mesma taxa de mortalidade, o mesmo risco de mortalidade versus o plant-based saudável que poderia estar protegendo, tá? Então, mais importante do que ter ou não alimento de origem animal, aqui eu estou falando de saúde, eu estou falando de dieta sustentável, a gente precisa que esse alimento seja saudável. Então, nesse viewpoint, publicado no JAMA, ele traz o conceito, traz essa pergunta, esse questionamento. Será que essas alternativas à base de carnes, né, à base de vegetais, esses burgers que a gente compra, industrializados, mas à base de proteína vegetal, será que poderia fazer parte de uma dieta sustentável? E aí ele discute que essas carnes eles incorporam partes isoladas da proteína do vegetal e não o whole food, e não o alimento inteiro. E ele considera esses alimentos ultraprocessados. E alimentos ultraprocessados causam ingestão calórica excessiva, ganho de peso, e eles não vão ser ricos no que os alimentos whole food plant-based são, que são fitoquímicos e né, fibras e outros nutrientes. Então, o segundo ponto importante desse conceito de uma alimentação sustentável, então, pode ou não conter pequenas quantidades de peixes, frango, enfim, carne, e o consumir ou não consumir alimentos de origem animal é uma decisão individual e não do profissional de saúde. Então, eu quero mostrar para vocês aqui que o refrigerante, por exemplo, o suco de fruta, é um alimento que é, né, plant-based, por exemplo, mas não é a sua versão whole, como é a fruta inteira. E aqui eu tenho um exemplo de um nuggets, né, de um empanado de frango versus um prato com frango e muitos legumes, pimentão, brócolis, enfim, cenoura, couve-flor. Então, aqui eu tenho um prato que a gente pode chamar de whole food plant-based. Então, ele é predominantemente de origem vegetal e a gente está falando de alimentos inteiros aqui. Então, a plant-based diet,
que é o que está presente aí nas principais recomendações para prevenção cardiovascular, para reversão, remissão de diabetes, prevenção de câncer. É uma dieta que encoraja o consumo de alimentos vegetais na sua forma inteira, que pode ou não conter pequenas quantidades de carnes, laticínios, ovos, e desencoraja o consumo de alimentos processados. Então, gente, essas cápsulas, muita suplementação, isso é o oposto de uma dieta sustentável, uma dieta plant-based. E por que eu gosto tanto desse conceito do Whole Food Plant-Based? Porque ele traz uma simplicidade, né, tem um fácil entendimento e acaba ultrapassando barreiras culturais, porque a fruta que vai ser consumida é fruta regional, né? Então, é uma alimentação que a base são frutas, vegetais, grãos integrais, feijões, castanhas e sementes. E aí ele traz essa pirâmide bem interessante nesse trabalho, mostrando que o consumo eventual de ovos, aves, peixes, carnes magras, bebidas, bebida alcoólica, por exemplo, e açúcares. E aí a base está na água, no chá, no adequado descanso, no sono, na atividade física, nas interações sociais. Depois vem frutas, vegetais, grãos, enfim, que é o diário, né, o consumo diário. Então, eu trago aqui só esses dois desenhos de como a gente pode pensar num prato saudável daquelas pessoas que consomem alimentos de origem animal, que não ocupe mais do que 1/8 do prato, em torno de 1/10, 1/8 do prato. E para quem não consome, é importante, claro, ambos as pessoas estarem procurando profissionais de saúde, né, o nutricionista para estar fazendo esse acompanhamento, mas aqui eu destacaria que um prato sem alimento de origem animal, ele vai ter um aumento, né, da presença do alimento rico em proteína vegetal para fazer essa compensação. E aí, quando a gente fala de proteína vegetal, ou fala dessa organização do prato, então, aqui eu trago algumas fotos, é muito importante que tenha sabor, cor, diversidade, então não precisa ser só o arroz com feijão, pode ser o grão de bico, pode ser a lentilha, não precisa ser o grão de bico no caldo, pode ser um grão de bico assado. E aí, na prática, eu quero trazer para vocês aqui alguns passos fundamentais para ter uma alimentação sustentável. Então, o primeiro ponto é a questão dos ultraprocessados, são shakes, barrinhas, biscoitos. Então, é para consumo ocasional, eventual e não diário. Segundo ponto, é importante calcular a ingestão nutricional, principalmente proteica. Tá? Então, muitas vezes, quando a pessoa quer parar de comer carne, e só retira o alimento de origem animal do dia a dia e acaba consumindo, por exemplo, uma tapioca com azeite, um arroz com vegetais e muita salada, frutas com castanhas, uma quinoa com cogumelo, eu vou ter menos de 20 gramas de ingestão proteica. Isso não é sustentável para ninguém e nem saudável, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado para ter uma alimentação, se for o teu desejo, não, isenta de alimentos de origem animal ou com o mínimo de alimentos de origem animal, mas busque um profissional para te ajudar a fazer essa programação. Terceiro ponto importante, é uma alimentação muito inclusiva. Não pensa na exclusão, pensa na inclusão. E aí, inclusive, aqui eu trago dos vegetais. Então, a gente precisa estar pensando, né, no alimento regional, no alimento sazonal, no produtor, no pequeno produtor. E aí eu destacaria que é o papel muito do nutricionista estar trazendo esses insights de preparação, de criatividade. Então, não é para comer abobrinha cozida, refogada ou feita no vapor. Você pode fazer uma lasanha, uma abobrinha recheada, um macarrão de abobrinha, uma panqueca de abobrinha, um soufflé e assim por diante, né? Quarto ponto importante, lembra da gente incluir esses alimentos que são ricos em proteína vegetal. E aí eu trago a sugestão aqui, por exemplo, de um quibe de lentilha, de uma salada de lentilha, de um burger de lentilha, mas poderia ser uma sopa de lentilha, uma sopa de ervilha, ou grão de bico. Enfim, a gente tem aqui no Brasil uma infinidade de produtos, né, de alimentos que a gente poderia estar consumindo. E lembrando,
para vocês, se vocês não sabem disso, os feijões, né, as leguminosas, elas são consideradas o principal veículo para a sustentabilidade, tanto de saúde quanto ambiental. E aqui eu posso falar do grão de bico, da fava, da lentilha, né, da própria soja. E por quê? Gente, primeiro porque elas são excelentes fontes de proteína, porque elas são boas fontes de fibra e vai ter uma ação muito importante no intestino, mas ela também requer pouca água e fertilizante, e é uma proteína de baixo custo, além de ser rica em compostos bioativos. Então, chamo a atenção desse paper que eu mostrei, traz todos esses pontos, porque elas são sustentáveis e fundamentais para essa transição. E para uma alimentação sustentável, pensa sempre no prazer, no prazer oral, né? Na cor, e uma alimentação muito inclusiva e menos de exclusão. E aí, mais um ponto importante aqui, meus últimos pontos de uma alimentação sustentável. Eu considero uma alimentação sustentável vai além do que a gente come, mas por que a gente está comendo, né? A gente come porque está triste, porque está feliz, a gente come por conta da aparência, para celebrar, a gente come por conta do sabor, do preço, da disponibilidade, e tudo isso deve ser considerado quando um nutricionista monta o teu planejamento alimentar, né? E não apenas se o alimento ele é bem oxidado ou não, tá? Ou se vai ter uma boa digestão. Então lembra que para um plano alimentar, uma dieta ser sustentável, você precisa manter ela por um longo período. E isso vai além de uma alimentação que vai ter que ter, sei lá, fibra, ou que, sei lá, ative seus clock genes, tá? E aí, meu sétimo ponto, uma dieta sustentável, a gente pode pensar também num estilo de vida sustentável, né? Então, onde estamos, né, em relação a essa busca por praticidade, a falta de tempo, a ansiedade, as pessoas não cozinham mais, não vão mais ao mercado, né? Tem um excesso de informação e acaba excluindo uma série de alimentos, né? E aqui eu estou falando da importância da inclusão, né? Cada vez mais a gente terceiriza, né, e pede essa comida no app, então a gente precisa estar revendo esse estilo de vida e esse cuidado que a gente destina esse tempo quando a gente fala de alimentação. Então, meus pontos importantes aqui, últimos, de uma alimentação sustentável, uma alimentação principalmente à base de vegetais, isso está condizente com o nosso guia alimentar, pode ou não conter alimentos de origem animal, tá? De preferência, se tiver, ter uma quantidade pequena, tá? Não ocupando mais ali de 10% do teu prato. Alimentos regionais e respeitar a sazonalidade. Mínimo de processamento, mais uma vez. Os feijões, eles são especiais. E uma alimentação variada, balanceada e economicamente viável. Deixo o meu contato aqui e as minhas redes. E qualquer dúvida, se você gostou desse vídeo, compartilhe o link e deixe seu comentário aqui se você sabia desse conceito de dieta sustentável e se fez sentido para você. Tá bom? Eu te espero aí na próxima semana com mais um vídeo sobre alimentação, nutrição e saúde.